Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre os biomas mundiais. Na última aula nós fizemos um apanhado sobre as principais palavras que vão nos ajudar a caracterizar cada uma dessas formações vegetais que estão no quadro. Antes de mais nada, eu preciso que vocês saibam o que é um bioma. O bioma é uma extensa área cujos ecossistemas possuem certa similaridade. Ele sofre uma enorme influência das condições climáticas que vai acabar sendo importante para condicionar o tipo de vegetação que vai existir nele. Não é à toa que eu fiz questão de manter no quadro a frase: vegetação é o espelho do clima. Então, vamos começar pelas florestas tropicais e equatoriais. Elas são florestas que se originam nas zonas intertropicais da Terra, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Assim, elas vão se desenvolver em áreas de climas quentes e com índices pluviométricos elevados, o que vai fazer com que elas sejam caracterizadas como mesófitas e ombrófilas. Os constantes índices de chuva vão fazer com que os solos dessas florestas sejam lixiviados, assim eles ficam empobrecidos. O que vai compensar essa lixiviação? A espessa camada de matéria orgânica que vai formar o que a gente chama de serrapilheira. Essa serrapilheira vai se formar a partir das intensas taxas de decomposição que vão ocorrer a partir da queda de folhas, restos de vegetais mortos e animais que caem mortos sobre o solo. Essas florestas tropicais equatoriais, elas vão ter grande porte, tendo predomínio de vegetação arbórea. Essa vegetação arbórea, ela vai o tempo inteiro competir por meio da sua altura para ver quem consegue insolação, já que as copas das suas árvores, elas se entrelaçam, o que vai gerar uma cobertura superior contínua, fazendo inclusive com que algumas partes da floresta, mesmo de dia, acabem ficando escurecidas, por conta dessa continuidade da cobertura vegetal. Em relação às folhas, podemos falar que são florestas latifoliadas e perennifólias, ou seja, contém folhas largas, o que vai ter total relação com aqueles índices pluviométricos elevados que eu falei anteriormente, e com a falta de necessidade de perda de folhas ao longo do ano, já que a umidade é constante. Só para lembrar, essa umidade ela vai vir daqueles ventos alísios, que se deslocam dos trópicos em direção à linha do Equador, trazendo muita umidade. Assim, gente, pela existência de elevada disponibilidade de água e calor, nós vamos ver que essas florestas contêm as maiores biodiversidades da Terra. Uma pena que grande parte delas já tenha sido destruída pelo homem. Podemos encontrar essas florestas tropicais equatoriais na América Central, tanto na parte insular quanto na parte continental. Na América do Sul, nós podemos ver aqui no Brasil, por exemplo, a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, e a Mata Atlântica, que vai ocorrer no litoral do território brasileiro, que é uma floresta tropical. Na África, na bacia do Rio Congo, lá em Madagascar. Na Ásia, no oeste da Índia, no Sri Lanka, em parte da Indochina, na Indonésia e nas Filipinas, e na Oceania, em Nova Guiné e também no nordeste da Austrália. As florestas temperadas ou subtropicais, elas já não são mais tão diversas, tão heterogêneas quanto essas florestas tropicais equatoriais. Assim, a grande marca dessas florestas é a existência em áreas que possuem climas com 4 estações bem definidas, tendo o verão quente, mas já possuindo um inverno mais frio. Uma característica importante também é que essas formações, elas vão ter vegetação caducifolia ou decídua, o que significa que durante o outono elas vão perder as suas folhas devido às estações mais secas. No inverno elas vão ficar completamente sem folhas, que vão começar a aparecer novamente durante a primavera. Podemos encontrar fragmentos dessas florestas temperadas e subtropicais na Europa Ocidental e Central, no Nordeste dos Estados Unidos, na porção oriental da China, na parte central da Rússia, no Japão, que possui a área mais bem preservada, no sul do continente americano, na África e também no norte da Austrália. Se a gente vai falar de floresta boreal, conífera ou taiga,
a gente já está aumentando um pouco mais a latitude. Então essas florestas elas vão ocorrer em regiões de climas mais frios do que essas florestas temperadas. Por esse motivo, elas são caracterizadas como florestas homogêneas, tá bem? Que ocorrem basicamente em latitudes superiores a 45 graus. A sua grande marca vegetal é a existência de coníferas, que são perenes e aciculifoliadas. Lembra daquelas folhinhas em forma de agulha? Elas não perdem folhas ao longo do ano e essas florestas também possuem um solo encharcado e temperaturas muito baixas, o que vai fazer com que, por esse motivo, as taxas de decomposição de matéria orgânica sejam muito baixas. Portanto, gente, o horizonte O dessas florestas vai ser bem mais fininho, bem menos espesso do que a das florestas tropicais e equatoriais, que tem um horizonte O bastante considerável, como a gente acabou de falar. Podemos encontrar esse tipo de formação florestal, que tem grande porte, é uma vegetação arbórea, assim como as demais que nós acabamos de falar, no norte da América do Norte, da Europa e da Ásia. Podemos destacar que, como exceção, essa vegetação ela pode aparecer em áreas de latitudes menores, mas com altitudes elevadas. Agora nós vamos falar das savanas, que são áreas de clima tropical continental ou típico, que é um clima tropical que tem o verão chuvoso e o inverno seco, tá? Aqui no Brasil nós falamos que a savana brasileira é o cerrado, que é um assunto bastante recorrente em vestibular e que nós vamos falar com mais cuidado na próxima aula. Essa formação vegetal, ela já não é composta de um extrato vegetal, de formações vegetais de portes muito elevados. Assim, nós vemos que aqui predominam os médios portes, associados a estratos herbáceos e arbustivos. São vegetações com folhas pequenas para evitar a perda d'água nos períodos de estações mais secas. Elas possuem troncos e galhos de casca grossa e retorcidos para também preservar a água que possui em sua estrutura, evitando a desidratação. Elas possuem raízes profundas para conseguir acessar o lençol freático em períodos de estiagem. Ao longo dos seus dias, nós podemos ver o que nós chamamos de mata ciliar ou mata de galeria, que é uma vegetação que vai filtrar os sedimentos que entram no rio para tentar evitar o seu assoreamento. Tem uma coisa muito interessante em relação às savanas, se a gente for comparar com as florestas tropicais e equatoriais. Apesar da biodiversidade aqui ser gigantesca, como as árvores elas são muito juntinhas, muito coladas, não tem muito espaço para animais de grande porte. Dessa forma, aqui a gente não vai ver nunca um elefante. Mas nas savanas, nós vamos ver, além de grandes mamíferos, nós podemos encontrar também uma diversidade muito grande de herbívoros e carnívoros nas savanas. Assim, nós vemos fragmentos de savana na África, que é a maior representatividade de savana do mundo, no Brasil, como eu disse, na região do Cerrado, e também na Austrália. Pelo fato, gente, dessa vegetação de savana ela passar por invernos secos, eventualmente nós assistimos episódios de combustão espontânea, que é quando a vegetação ela pega fogo naturalmente de tão seca que ela fica, tá bem? Pradarias e estepes são considerados vegetações de transição. O que vai diferenciar uma pradaria de um estepe? As pradarias, elas vão ocorrer em zonas temperadas. Elas se caracterizam por uma vegetação herbácea, então uma vegetação bem rasteira, que vai servir como pastagem natural, favorecendo a atividade pecuária extensiva, que é aquela que o gado precisa se deslocar para pastar e assim se alimentar. Elas vão ocorrer também, basicamente, em áreas de relevo plano, o que também vai se tornar interessante para a pecuária, já que o gado não vai desenvolver tanta musculatura, deixando assim a carne mais macia, com mais qualidade e, consequentemente, com maior valor no mercado. Já os estepes, gente, eles vão ocorrer nos arredores dos desertos. Então, a vegetação de estepe, ela é característica de uma zona de transição
de áreas mais áridas. Assim, essas formações vegetais, elas podem ser encontradas na África, nos Estados Unidos, na Mongólia, na China, na Argentina e no Brasil. No Brasil, por exemplo, nós temos os pampas gaúchos, que representam essas pradarias e que tem, como eu acabei de falar, como grande marca a produção pecuária de alta qualidade. As vegetações mediterrâneas, elas vão ocorrer também em zonas temperadas. Um grande erro que a gente costuma cometer é de achar que essa vegetação mediterrânea, ela só vai ocorrer próximo à região do mar Mediterrâneo. E por que isso é um equívoco grande? Porque os vestibulares acabam se aproveitando desse nome que parece dar uma especificidade para a vegetação, que vai aparecer também na Austrália, no sul da África e também na parte oeste dos Estados Unidos. Ela tem como característica uma baixa pluviosidade, anualmente chove em menos de 600 milímetros. Ela vai ter basicamente uma vegetação arbustiva e esclerófila, ou seja, que possuem aquelas folhas grossas para tentar evitar a perda de água. Existem duas formações que são muito associadas às vegetações mediterrâneas, que são os maquis e os garridos. Já as vegetações desérticas ou vegetações xerófilas, elas vão ocorrer em áreas de clima árido, ou seja, clima seco, que tem índices pluviométricos muito baixos. Assim, a gente vai ver uma vegetação espaçada, de pequeno porte, composta por gramíneas e alguns arbustos. Um tipo de planta muito recorrente nessas vegetações desérticas são as cactáceas, porque elas contêm uma adaptação importante, permitem sobreviver em áreas que chovem muito pouco, como o fato delas conseguirem acumular água e a adaptação das folhas que se tornaram espinhos. Esses espinhos reduzem a superfície de contato e, consequentemente, as taxas de evapotranspiração, permitindo assim que esse vegetal consiga armazenar água e se defender também de possíveis predadores que vão buscar ele para conseguir se hidratar. Essa vegetação ela também vai possuir raízes profundas, porque ela vai precisar pegar água em um lençol freático que vai estar muito profundo, muito rebaixado por conta da ausência de chuva. Assim, gente, essa falta d'água vai fazer com que a biodiversidade ela seja muito baixinha e que só algumas espécies muito específicas de animais, como por exemplo os répteis, consigam sobreviver com tranquilidade nessa área de escassez de água. As vegetações de mangue, ele vai ocorrer em costas alagadas de regiões tropicais e subtropicais. A gente vai ver ali uma vegetação halófita, que está acostumada a elevada salinidade. Por quê? Porque ela vai ter contato com águas de mares e oceanos que vão atingir o solo, vão deixar esse solo encharcado. É uma área com elevada concentração de matéria orgânica, que vai ser extremamente importante para a desova de peixes e crustáceos. É por esse motivo que a gente chama essa área de berçário natural e é por isso que ela precisa ser preservada. As raízes do mangue, elas costumam ser raízes aéreas, ou seja, elas ficam para fora para conseguir respirar. E, por fim, nós fechamos falando das tundras. As tundras, gente, elas vão ocorrer em clima subpolar e polar, ou seja, latitudes muito elevadas, bem próximo aos extremos da Terra. Essa vegetação de tundra, quando não está ocorrendo nesses extremos da Terra, ela vai ocorrer em regiões de altitudes elevadíssimas, tá? Nos pontos mais altos do planeta. E ela só vai aparecer numa pequena parte do ano, no verão, quando ocorre um pequeno degelo por conta do aumento das temperaturas e aí uma vegetação de musgos e líquens acaba dominando o solo. Mas, como eu disse, isso é um período muito curto do ano e logo que as temperaturas baixam e que o gelo cobre tudo, essa vegetação ela tende a desaparecer. Os solos da tundra, eles vão ser chamados de permafrost. Esses solos, eles vão ser uma mistura de gelo com um pouco de matéria orgânica e sais minerais. Então é isso, galera. Fechamos aqui os biomas mundiais. E na aula que vem, nós vamos falar especificamente dos biomas brasileiros. Fiz questão de apresentar as características gerais
Mas nessa próxima aula, levando em consideração que vocês já sabem essas características, eu vou focar principalmente nos processos de degradação de cada um dos biomas que fazem parte do nosso país. Por que isso é tão importante? Porque isso costuma ser o mais cobrado no vestibular, tá bem? Um super beijo, se cuidem, saudades!